Meu prezado amigo, querido irmão, querida irmã, eu nesse momento quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês para trazer aí mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos aí a lição de número 7, de 15 de maio de 2022. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, cada um dos meus irmãos, como também aí dos meus amigos, meus alunos. Que Deus esteja abençoando a você nesse momento, que essa seja mais uma oportunidade de nós podermos aprender da palavra de Deus, aprender com o intuito de servirmos melhor a Deus. Que Deus Ele abençoe a cada um de vocês de uma forma poderosa. Nesse momento, eu chamo aí a tua atenção para o título da lição dessa semana, que traz o seguinte: não retribua pelos padrões humanos. Muito importante, porque esse texto e o tema da lição que nós iremos trabalhar mostra exatamente que o cristão ele deve ter o cuidado para que não venha usar o padrão do mundo, a regra do mundo, para tratar com as pessoas, para se comportar no seu relacionamento interpessoal. E quando aí o título da lição aborda não retribua pelos padrões humanos, já nos faz entender que o mundo lá fora tem a prática de pagar o mal com o mal, e o bem com o bem, ou às vezes até o bem com o mal. Porém, o que o texto aqui, de um modo geral, o que a lição nos apresenta, é exatamente que o cristão ele não deve pagar o mal com o mal. Mas o cristão ele tem o amor de Deus derramado no seu coração e ele deve amar inclusive os seus inimigos. Em síntese, esse é o conteúdo, o tema da lição. Portanto, não retribua pelos padrões humanos. O textuário da lição está em Levítico 19, verso de número 18. Esse texto nos apresenta o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Muito importante esse texto aqui, registrado em Levítico, aí dentro das ordenanças que Deus dava ao seu povo, e é importante nós observarmos que essas ordenanças, elas continuam válidas. O princípio divino da antiga aliança, os princípios divinos, eles continuam em validade. E o que Deus está ensinando aqui, por meio de Moisés, ensinando ao seu povo, é exatamente que a vingança ela não deve ser praticada pelos filhos de Deus. E aqui ele vai abordar mais especificamente em relação à nação de Israel, quando ele apresenta: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Ou seja, um judeu, um israelita, não poderia guardar ira, não poderia vingar o seu próprio irmão. E aí ele coloca: mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é um dos mandamentos. Então amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é uma ordenança de Cristo. E aqui nós já vimos aqui inserido na antiga aliança a ordenança divina de que o irmão não deveria guardar rancor, não deveria vingar do outro irmão, mas que deveria amar ao seu irmão como ama a si mesmo. E aí ele fecha dizendo: eu sou o Senhor. Ou seja, eu sou o Senhor, enquanto Senhor eu ordeno que assim seja. Essa era a ordenança de Deus para o seu povo, quanto a não guardar vingança, não praticar vingança, não guardar rancor, um irmão, no caso, contra o outro irmão. E a verdade prática nos apresenta: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança, antes deve vencer o mal com o bem. Então, o verdadeiro cristão é aquele que de fato reconhece que ele foi alcançado por Cristo, ele foi perdoado, ele foi salvo apesar de não merecer, apesar dele merecer a condenação eterna, mas ele reconhece a graça de Deus sobre a sua vida, que ele foi alcançado por esta graça,
Então, dessa forma, o cristão ele não tem o direito de guardar rancor e nem de se vingar contra quem quer que seja. Ele não pode vingar. E o texto está ordenando que antes nós devemos vencer o mal com o bem, como nos ensina as Escrituras. É necessário que nós, enquanto cristãos, nós tenhamos o cuidado para que não haja espaço para o rancor, para a vingança no nosso coração, mas antes que nós venhamos a retribuir o mal com o bem. Não tratar as pessoas da forma como ela tem nos destratado, mas sim vencer o mal com o bem. E aí o texto aí da Verdade Prática prossegue. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Ou seja, ele quem aqui fala do cristão que não deve guardar rancor, não deve vingar, mas deve vencer o mal com o bem, porque dessa forma o cristão vai demonstrar que verdadeiramente ele teve um encontro com Cristo e tendo essa experiência com Cristo, ele teve o seu caráter transformado pelo poder de Deus. Daí ele não viver mais segundo os padrões do mundo, daí ele não guardar mais mágoa, mais rancor e nem querer vingança contra aquele que porventura venha lhe fazer mal. Aí nós temos a leitura bíblica em classe, está no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, verso 38 até o verso 48. Então esses versos nos diz o seguinte, aí o verso 38. Aí Jesus dizendo, ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Aqui Jesus ele faz uma menção à lei, ele faz uma menção a essa ordenança do olho por olho, do dente por dente, ou seja, que alguém na antiga aliança era punido de acordo o seu erro. Então ele era punido, vamos dizer assim, na justa medida do seu erro. Então Jesus traz isso à memória, mas ele agora, representando a nova aliança, ele vai dizer o quê? Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Ou seja, não faça frente ao mal, não queira encarar o mal praticando um outro mal. Então eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se qualquer bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O texto está ensinando exatamente que a atitude do cristão, daquele que teve um encontro com Cristo, é não querer retribuir o outro olho por olho. Mas aqui o ato de alguém bater na face, o bater na face aqui pode ser num sentido real, mas também pode ser num sentido metafórico, representativo, que é a ideia de você não retribuir com a mesma moeda, mas pelo contrário, você sofrer a perda, você sofreu o mal em amor ao outro que te ofendeu. É exatamente isso que o texto quer dizer, quando ele apresenta. Mas se alguém bater na face direita, ofereça também a outra. O que é oferecer a outra face? Oferecer a outra face é exatamente não revidar. Não é que alguém vai bater no teu rosto, tu vai mandar bater do outro lado. Não necessariamente isso. Mas a ideia de oferecer a outra face é você não pagar o mal com o mal. Mas enquanto alguém te faz o mal e essa pessoa ela precisa da tua ajuda, você retribuir esse mal com o bem. Isso é dar a outra face. E num sentido real, isso também mostra essa capacidade de perdoar, de você mesmo tendo razão, você deixar a sua razão para Cristo, porque a Ele pertence a vingança. E você não devolveu o mal que alguém te fez. Essa é a ideia do dar a outra face, para que alguém possa bater uma vez ele tendo, ou essa pessoa tendo te ofendido. Então, nesse aspecto aqui, nós vemos o quê? Que Jesus ele apresenta como era a relação na antiga aliança, na lei, olho por olho, dente por dente. E agora ele diz, eu porém vos digo, ou seja, na vida comigo, na nova aliança, na graça, vocês têm que resistir o mal, não pode retribuir o mal com o mal, mas o mal com o bem. Então, se alguém bater na tua face, ao invés de revidar, dê a outra face, que isso tem um sentido abrangente,
que envolve todos aqueles aspectos, as situações que alguém porventura tenha te ferido e você não revida, mas se possível, se preciso for, você ajuda o ofendido. Isso exatamente dá a outra face dentro de um contexto, trazendo assim para uma aplicação para a nossa realidade. E mesmo num sentido real, de alguém bater na tua face, é que o dar a outra face ensina a não revidar, a não querer devolver o tapa que você recebeu. Aí o verso 40 nos diz o seguinte: e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Ou seja, se alguém tira a tua vestimenta, dê para ele também a tua capa, que simbolizava, essa capa servia exatamente de uma espécie de um colchão para que alguém pudesse dormir e ao mesmo tempo se cobrir com essa capa. Então eram capas enormes. E aqui o texto coloca exatamente: olha, se alguém pleitear, querer levar a tua vestimenta, dê-lhe também a capa. Ou seja, abra mão do teu direito. Abra mão do teu direito, ainda que alguém tenha tirado algo de você, mas você não queira ser juiz dessa pessoa, dê também, no caso, a tua capa. Isso mostra exatamente o ato de não retribuir o mal com bem, está na mesma linha do dar a outra face, do abrir mão de algo que é seu, de um direito seu, em detrimento do outro, ou por amor ao outro. Aí o verso 41 nos diz o seguinte: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dentro daquele contexto ali romano, as autoridades, por exemplo, um soldado, ele tinha o direito de, por lei, obrigar um cidadão, alguém que lhe era submisso, por ele ser uma autoridade, a poder, por exemplo, levar a sua bagagem, levar pelo percurso de 1 milha, como o texto aqui está dizendo. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, então ele era, por lei, vamos dizer assim, obrigado a caminhar 1 milha. E aí o texto está dizendo que se porventura alguém estivesse nessa situação de ser obrigado a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Não vá apenas aquela milha que ele te obrigou a ir. Anda mais 1 milha, demonstrando que você não tem rancor, que você abre mão do seu direito, que você não faz parte da tua natureza pagar o mal com o mal. Isto é andar mais 1 milha, que numa aplicação, num sentido, trazendo para a nossa realidade, mesmo alguém te fazendo mal, faça o bem. Demonstre que você é diferente. Podemos fazer essa aplicação. O verso de número 42. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Isso aqui é bem interessante e para nossos dias algo que soa muito estranho como um desafio, porque o que Jesus está ensinando dentro daquele contexto é que aqueles que tinham posse, que tinham algo para dar, que eles dessem, uma vez que eles tinham posse, que eles dessem àqueles que por necessidade viessem lhes pedir, e que também aquele que por necessidade viesse pedir algo emprestado, aquele que quisesse algo emprestado, que ele não deveria desviar-se dessa pessoa, desviar do caminho, evitar, fingir que não viu essa pessoa, a fim de não ajudá-la na sua necessidade. Então o texto mostra exatamente Jesus agora na nova aliança, mostrando a ideia de você dar, ajudar o necessitado, servir, dar aquele que ele pede e de não se desviar daquele que precisa de você, precisa de algo emprestado, e aí você não fugir dessa pessoa, não evitá-la, exatamente a fim de não ajudá-la. Então Jesus ensina o contrário do que muitos fazem. Verso 43. Ouviste que foi dito, aí ele retoma a lei: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. É interessante que a lição vai fazer uma abordagem sobre isso. E de fato, lá no texto, fala sobre amarás o teu próximo.
E aí, segundo o comentarista da lição, alguns acabaram acrescentando, inferindo, inventando, de que uma vez que está mandando amar o próximo, então que deveria aborrecer o inimigo. Isso começou a fazer parte, vamos dizer assim, da tradição, do ensinamento, como se fosse uma ordem de Deus que deveria aborrecer o inimigo, quando de fato não era isso que Deus estava prescrevendo, mas tão somente a necessidade de amar o próximo, Então aqui Jesus vai dizer: olha, amarás o teu próximo, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, contra essa vossa tradição e essa má interpretação, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Vocês devem não aborrecer. Vocês devem, retomando o que a Bíblia de fato fala, vocês não devem, na relação ser olho por olho, mas vocês devem amar os vossos inimigos e bendizer o que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Não é por acaso que Jesus ele vai dizer que o mandamento se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E quando o Senhor fala do próximo como a ti mesmo, quem é o meu próximo? Meu próximo não são necessariamente apenas os meus parentes, os meus irmãos, os meus amigos, não. Meu próximo é toda e qualquer pessoa que o Senhor colocar no meu caminho e que careça do meu amor, careça do meu perdão, careça da minha ajuda. Este será o meu próximo. E o ensinamento bíblico, o ensinamento de Cristo é exatamente este: orai pelo que vos maltratam, bendizer o que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ou seja, no relacionamento com o próximo, com o outro, você deve exatamente praticar a lei do amor. Amar o outro como você ama a si mesmo. Nisso resume a lei na graça. O verso 45 vai dizer: por que você deve se comportar dessa forma? Pagando mal com o bem, orando pelos inimigos, não maldizer aquele que nos maldizem, etc. Porque vocês não devem agir dessa forma. Aí o verso 14, o verso 45, ele vai dizer o porquê dessas atitudes do cristão. Nos diz o verso 45: para que sejais filho do Pai, filho de Deus, que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Aqui o texto está dizendo o que? Tomando Deus como modelo, que Deus, ele no caso, ele manda o sol, ele manda a chuva, não somente sobre aqueles que o temem, mas também sobre aqueles que não o temem, que não o obedecem como um pai. Ou seja, o ensinamento de Cristo é o seguinte: da mesma forma que Deus manda a chuva tanto para o ímpio quanto para o justo, tanto para o pecador quanto para aquele que procura fazer a vontade de Deus, Deus manda a chuva, manda o sol. Deus não só manda a chuva na lavoura do justo, manda também a chuva para a lavoura do ímpio, o sol para o ímpio e para o justo. Então, se Deus faz assim, vocês também devem fazer a mesma coisa, porque exatamente vocês são filhos de Deus. Portanto, vocês devem agir como um Deus age. Então, Deus está se colocando como um exemplo para que assim venham a agir os seus filhos. A Bíblia diz que Cristo, Deus em Cristo, nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então, quem é eu, quem é você para negar o perdão, negar o amor para aquele que carece do teu perdão, do teu amor, da tua compreensão, da tua ajuda? Louvado seja o nome do Senhor. Pois se amardes, verso 46, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Bom, amar aqueles que me amam é uma obrigação, é uma retribuição pelo amor que recebi. Não há nenhum mérito em amar aquele que já me ama. Isso é uma obrigação, isso é algo ético, é algo humano, normal, vamos dizer assim.
Então aí Jesus questiona: pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Aqui toma a figura do publicano como sendo aquele pecador, aquele que ganancioso, que roubava do seu povo, que explorava o seu povo. Então ele diz: olha, os publicanos também fazem isso, amam aquele que os ama. Então se vocês amarem apenas o que vos ama, a vossa justiça será como a justiça de um publicano, de um fariseu. Vocês não estão fazendo nada de bom, nada de melhor, nada digno de louvor. Simplesmente vocês estão fazendo a sua obrigação. Aí ele vai continuar no verso 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, se cumprimentardes, a ideia de saudar, tem toda aqui uma questão emblemática na questão de saudar, de deter, de voltar a atenção, de comungar, de compartilhar com o irmão. Ele vai dizer: olha, e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Se vocês recepcionam, se vocês se congratulam apenas com aquele que são vossos irmãos, vossos amigos, o que você está fazendo demais? Nada. Não faz os publicanos também assim? Não recepcionam, não saudam, não compartilham com os amigos? Aí o verso 48, aqui do texto fechando. Sede vós, pois, vocês que são filhos de Deus, sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aí nós vamos olhar aqui essa ordenança de ser perfeito igual a Deus. Isso nos mostra que o mais que nós venhamos a fazer nunca será o suficiente. Porque o modelo a ser imitado é o próprio Deus, que é perfeito no verdadeiro sentido da palavra, que é justo por natureza, e o nosso modelo, o nosso alvo é procurar imitar a Deus. Então, uma vez que meu alvo é procurar imitar a Deus, é ser perfeito como Deus é perfeito, sabemos que Deus ama e amou o mundo de tal maneira, e Ele trata a humanidade, apesar dos seus pecados e das consequências do seu pecado, Deus continua sustentando a humanidade, sustentando a criação. Então, sendo assim, enquanto filho de Deus, nós temos que procurar imitar a Deus na sua perfeição. E sabemos que não vamos alcançar a perfeição divina. Mas qual seria então o sentido de imitar a Deus? Seria o sentido de nunca nós nos acharmos no direito de vingar do outro, de negar o perdão para o outro como se nós fôssemos melhores do que os outros. Que nós seremos sempre devedores do amor a Deus, do perdão que recebemos, da graça que nos alcançou, uma vez que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daí os motivos para nós não guardarmos mágoa de ninguém e sermos devedores do perdão àqueles que nos ofendem, àqueles que precisam da nossa ajuda, da nossa atenção. Bem, o comentário da lição, a introdução, nos diz o seguinte: quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural, é uma ação divina, amar o inimigo. Somente Deus pode nos dar forças para que amemos como Ele ama. Ou seja, somente com o amor de Deus derramado no meu, no teu, no nosso coração, é possível dar a outra face, eu andar a segunda milha, eu orar pelos meus inimigos, eu não pagar o mal com o mal, mas pagar o bem, o mal com o bem. Somente o amor de Deus, essa capacitação divina derramada em nossos corações. O primeiro tópico da lição é: a vingança não é natureza do reino. Ou seja, vingar o outro não faz parte da vida dos súditos do reino de Deus. Primeiro subtópico: a lei de Talião. A lei de Talião, olho por dente, olho por olho, dente por dente,
pode ser definida como o castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou à vítima. Esse princípio de justiça visto na lei de Moisés, ou seja, esse é o princípio de justiça visto na lei de Moisés. O olho por olho, o dente por dente é o princípio de justiça inserido na lei de Deus dada a Moisés. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira. Não me fez um mal, então de uma maneira desordenada eu vou descarregar toda a minha ira. Não. A ideia do olho por olho e o dente por dente seria exatamente para evitar que a retribuição fosse dada além daquilo de que o agressor ele sofreu. Então seria um critério de justiça. A ideia do olho por olho. Alguém feriu o olho, teria o seu olho ferido. Seria esse padrão de justiça aí na lei. Assim, seria colocado o quê? Um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior do que o crime sofrido. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime, ou seja, os infratores seriam punidos de acordo, não a mais e nem a menos do que o crime que ele havia cometido. Essa é a ideia do olho por olho, do dente por dente. A lei do talião se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Então, a lei deveria ser aplicada e não a pessoa, por conta própria, praticar a vingança ao seu bel prazer. Até mesmo a matar alguém que, por exemplo, havia lhe ferido uma perna, um olho, por exemplo. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal, pelo contrário. Quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição, que houvesse uma punição justa. Os fariseus fizeram uma má interpretação dessa lei do olho por olho, dente por dente, usando-a com o propósito de justificar a vingança ou a retribuição pessoal, descaracterizando-a do seu real objetivo. Isso porque, em momento algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles a citavam buscando destruir o significado real aqui do olho por olho, do dente por dente, do amarás o teu próximo. Então a Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal. Aí nós vamos para o subtópico 2, que vai retomar isso aqui, o cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois o cristão está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. Aí nós vamos para o livro de Romanos, capítulo 12, verso 19, que diz o seguinte, o verso 18 ele vai abordar: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E todos aqui envolve amigos e inimigos. Então, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. E aí o verso de número 19 diz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, ou seja, não queira buscar vingança própria de alguém que porventura tenha te ofendido. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira de Deus. Porque está escrito, minha é a vingança. Quem está dizendo? Deus. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O que é que esse texto está dizendo? Está proibindo a gente querer fazer justiça com nossas próprias mãos, querer vingar o outro. Está dizendo que ao invés de vingar, nós devemos dar lugar à ira de Deus.
Por quê? Porque Deus é que deve ser o vingador. Porque a ira, ao invés de irar, nós devemos dar lugar, ao invés de irar contra o irmão e de vingar o irmão, nós vamos então dar lugar à ira de Deus, porque a Deus pertence a vingança. Como o texto diz, a mim, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E a Bíblia diz que na ira do homem não é manifestada a justiça de Deus. Então o que o texto está nos ensinando, que ao invés de nós querermos vingar, naqueles momentos que alguém nos ofende, que nosso coração vem a ter a irar, que nós devemos dar a Deus o direito de irar e de vingar. Porque o direito à vingança, o direito à ira, à punição, ele pertence a Deus. É isso que o texto está dizendo. Então, ao invés de você vingar, dê lugar à ira de Deus, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Então, esse texto nos mostra exatamente que não cabe ao cristão vingar do outro e nem também agir segundo a sua ira, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, a Deus é quem compete a justiça, que aqui a gente pode falar aqui vingança, mas é no sentido de justiça. A ira de Deus, na verdade, não é ira no sentido humano, como nós iramos, que é um sentimento maligno, um sentimento má, mas a ira de Deus, na Bíblia, nós temos que entender como a justiça de Deus, já que em Deus não há nenhuma mancha, e não podemos entender um Deus irado com um sentimento maligno, ruim, não é esse o sentido. Então, quando o texto está dizendo, olha, não ire contra o seu irmão, mas dê lugar à ira de Deus, o que de fato o texto está dizendo, olha, deixe que Deus ele pratique a justiça. Que Deus ele dê a cada um a retribuição, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então essa é a ideia, esse é o ensinamento que o Senhor está trazendo para nós. E infelizmente aqui os legalistas, aqueles que se achavam defensores da lei, eles entendiam isso errado, ensinando que deveria odiar os inimigos, quando na verdade não era isso que Deus de fato prescrevia. De acordo com o comentário devocional da Bíblia, que é uma obra, essa obra é o comentário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limites de retribuição que uma pessoa podia exigir no caso da outra. Se alguém o ofendesse e lhe custasse, por exemplo, a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira injustificável. Alguém me feriu o olho, então eu vou matá-lo. Não poderia fazer isso. Tudo o que você poderia reivindicar seria tirar-lhe a visão de um olho, uma vez que você havia perdido um olho. Então esse seria o padrão de justiça. Agora Jesus ensina a que não governemos nossas relações com os outros segundo olho por olho, de maneira nenhuma. Ao invés de tentar vingar-se dos outros que o prejudicaram, faça o bem a eles. Então o que Jesus está ensinando na Nova Aliança, que de maneira nenhuma devemos dirigir nossas relações com base no olho por olho, na lei de Talião, mas pelo contrário, devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. A passagem tem aplicação direta ao desafio de Jesus a respeito de valores e atitudes e descreve a justiça excelente e abundante que se espera de nós no reino de Jesus Cristo. Nós não exigimos retribuição, o cristão não exige retribuição. Nós fazemos o bem até mesmo àquele que nos prejudica. A pessoa que aprende a amar até mesmo aos seus inimigos é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Deus e uma pessoa que conheceu o seu toque transformador. Ou seja, uma pessoa que de fato abre mão do seu direito, uma pessoa que ora, que ama o seu inimigo, é uma pessoa que reconhece o valor do perdão que recebeu. É uma pessoa que reconhece que ele não merecia, mas mesmo assim Deus o amou. E ele não tem coragem, ele não tem como ele querer cobrar a vingança do outro.
uma vez que Deus o perdoou, que Deus não o tratou conforme o seu pecado, conforme o que ele merecia. Mas o amor de Deus nos alcançou e nos perdoou, e assim nós devemos amar uns aos outros, se verdadeiramente nós somos transformados por Cristo, pelo amor de Cristo. O salvo em Cristo prega e vive o amor, não o ódio, e tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. Assim compreendemos que a vingança pertence ao Senhor e não a nós. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 2 da lição: o amor é a expressão natural do reino. Ou seja, no reino de Deus, a lei é o amor. Para falar da lei do amor, desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino, Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. Quais seriam, então, essas 4 virtudes e ilustrações? Nós já falamos a princípio e aqui vai retomar. Primeira, virar a outra face. O que o comentarista nos traz sobre essa proposição? A primeira ilustração, a primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge a nossa honra, que pode significar o tapa, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor e às vezes até mesmo de maneira mais intensa. Essa é uma reação humana, carnal, do nosso direito enquanto homens carnais. No entanto, tal atitude não resolve nada, pelo contrário, complica ainda mais a situação, sem sombra de dúvida. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem o coração cheio do amor, tenha em seu ser atitudes de ódio, desamor e vingança. Quem tem amor tem perdão, brandura e tolerância. Para muitos, a vingança é sinal de coragem, atitude de quem é forte. Porém, pelos ensinos de Jesus, a vingança é a atitude de quem é fraco espiritualmente. Enquanto para o mundo vingar isso mostra força, na graça isso mostra fraqueza, incapacidade de perdoar, incapacidade de expressar Deus. Na graça isso é uma fraqueza. Todavia, aquele que vira a outra face, assim, esse sim é forte, desarmando o seu ofensor com o seu heroísmo, em especial pela posição de perdoar. Quando você ora por quem te persegue, quando você perdoa alguém, você desarma a pessoa. É como colocar brasas sobre a cabeça dessa pessoa. A sua consciência vai arder em saber que ela te fez o mal, merecia o mal, mas você a retribuiu com o bem. Louvado seja o nome de Jesus. Então, virar outra face é essa primeira característica do servo de Deus. É uma ilustração dada para aquilo como nós devemos agir. Uma outra ilustração é arrastar para o tribunal. Nesse tópico, a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e busca tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida, isso dentro do contexto ali bíblico, para pagar uma dívida contraída que não foi paga. Jesus ensina que ao que está sofrendo as ações por parte do litigante, ou litigante, melhor dizendo, que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica. Se quer levar a veste, entrega também a túnica. Essa túnica, a qual era demais importante, pois servia como um cama. A túnica era como uma cama. É sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. Então é a ideia do: se alguém quer a tua veste, que dê também a ele a capa.
Uma outra ilustração, obrigar a fazer algo. Mateus 5,41 trata de uma convocação feita por uma autoridade, alguém que poderia exercer a autoridade de obrigar alguém a fazer algo, que força alguém ao serviço. Um exemplo bíblico é o de Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Ele foi obrigado a fazer aquilo pelas autoridades. O que é mais forte, por força da hierarquia, pode obrigar sem respeitar a vontade alheia, se em termos hierárquicos ele tem autoridade sobre o outro. Assim, quando alguém anda a primeira milha, geralmente o faz por obrigação, porque se por lei alguém pode ter esse direito sobre você, de obrigar você a andar uma milha, e você faz isso, você não está fazendo mais do que a obrigação. Geralmente o faz com obrigação. Entretanto, para caminhar voluntariamente a segunda milha, só o faz quem tem um novo espírito, uma nova vida e os ensinos divinos gravados em seus corações. Ou seja, o que trazendo para a nossa realidade, para o que Jesus quer ensinar. Aquele que faz somente aquilo que é obrigado a fazer, ele não tem nenhum crédito, ele não expressa nada de altruísmo. Mas quando você faz além daquilo que é a sua obrigação, você faz isso inclusive para o seu inimigo, para aquele que te oprime, você está mostrando o amor de Deus derramado no seu coração, que ama o outro apesar de ser, quem sabe, oprimido pelo outro. Mas por que faz isso? Porque o amor é assim. O amor, ele enxerga no outro, enxerga o outro com misericórdia e com compaixão. Tudo na vida é uma nova jornada, é um novo caminhar, é um caminhar à segunda milha, essa é a ideia. Tudo na vida é uma nova jornada porque se faz com Cristo. Dessa maneira, a caminhada será gloriosa e abençoada, quer seja a jornada do casamento, do trabalho ou de qualquer outra relação. Então, quando você está com Cristo, sendo guiado por Cristo, há um pensamento que diz que as coisas mais fáceis são aquelas feitas por amor. Não é porque elas são fáceis por natureza, mas porque o amor de Deus nos dá prazer em fazer, em servir, em abrir mão, em nos sacrificar pelo outro. Louvado seja Deus. Uma outra ilustração sobre a vida cristã no relacionamento é fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros, pedindo auxílio, a ideia do ajudar, do empréstimo, jamais agirá com indiferença, antes atenderá ao solicitante sem qualquer murmuração ou má vontade. Com uma atitude generosa, emprestará sem querer algo de volta. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Jesus no coração, por isso manifesta atos de bondade. É o que nós lemos no início de quando o irmão precisar de você, você não passar por outro caminho para não querer emprestar o dinheiro ou ajudar aquele que está precisando. E tudo isso fazendo sem segundas intenções. E o último tópico da lição, buscando a perfeição de Cristo, sede santos, como vosso Pai é santo. Primeiro subtópico, uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àquele que nos fazem mal. Isso é uma justiça elevada. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas de amar e perdoar. É um ensinamento divino, celestial. O Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que vos magoam. Aí nós vemos lá a ética do reino de Cristo, lá no Sermão da Montanha, do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que todo cristão, e todo aquele que quer aprender como ser cristão, deveria estudar, deveria meditar. Aí o segundo subtópico, o amor mais perfeito. O verbo amar, que aparece em Mateus 5,43, é agapau. É o amor que sabe receber com alegria
é a ideia do amor, receber o outro com alegria, acolher, amar ternamente. É o amor que está satisfeito, está contente sobre ou com as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus em seu coração. Esse amor altruísta, de estar contente com o outro, com aquilo que tem, etc. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava o real leitor do amor, eles adicionando, aborreça vossos inimigos, Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores, dando o seu Filho por nós, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o subtópico 3 e último, perfeitos como o Pai. Parece inatingível o que Jesus elucidou. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. É o padrão que nós devemos seguir. Será que temos realmente a perfeição plena e divina? Claro que não. Podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai através de Cristo, do amor de Cristo em nosso coração. Pela expressão sede perfeitos, o que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. Ou seja, perfeito no amor, já que nós não podemos ser perfeito como Deus é perfeito por natureza, se sede perfeito como vosso Pai é perfeito, é que nós sejamos perfeitos no amor. E o amor é um atributo divino e é um atributo compartilhável, que Deus comunica conosco. Existem aqueles atributos incomunicáveis, como a soberania, a onisciência, a onipotência, a onipresença. E existem aqueles atributos comunicáveis, como a justiça, o amor e etc. Então, quando Jesus ele ensina, sede perfeito como o vosso Pai é perfeito, ele está dizendo que receba o amor de Deus no vosso coração e ame como Deus os amou. Essa é a ideia de ser perfeito como nosso Pai é perfeito, louvado seja o nome de Jesus. O amor de Deus ele é completo, ele não excluiu nenhum grupo, todos são objeto do seu amor. Então, se Jesus não excluiu ninguém, nós também não devemos excluir ninguém. O cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros, pois se evidenciar bondade apenas para os seus amigos, nada mudará e procederá como os publicanos. Desprezados, esses cobradores de impostos eram considerados como estando em uma posição do mais baixo nível de iniquidade. Então, amar apenas quem nos ama é agir como um publicano, como alguém considerado iníquo, ímpio. Assim como Deus ama a todos, o cristão também deve amar, ou seja, tomar como medida a perfeição, padrão e absoluto de Deus, na qual se baseia para viver o amor nessa vida em relação ao seu próximo. Então, o padrão do nosso amor é o amor divino. Buscar a perfeição, conforme ensina a Escritura, é buscar uma vida mais parecida com a de Jesus Cristo, em que a natureza humana é mortificada, nosso interior é fortalecido e assim podemos viver sem as amarras da prisão das obras da carne. Em Cristo podemos dizer sim para o fruto do Espírito, que inicia com o amor, e não para as obras da carne. No poder do Espírito Santo, podemos atravessar a barreira da carne. Louvado seja Deus. E, finalmente, nós temos aqui algo para fecharmos, mas aqui há um auxílio aqui bibliológico que fala sobre a questão, sobre a perfeição, e aqui aborda, que eu achei bem interessante, 6 características da perfeição de Cristo. A primeira é o pacifismo, faz parte do caráter de Cristo, que o cristão aprenda, seja pacífico. A segunda é a pureza. O caráter de Cristo, a perfeição de Cristo, ele é perfeito, no mais sentido da pureza de ser perfeito. Também a harmonia da perfeição divina, a honestidade, a bondade, o amor.
são características dessa perfeição divina. E a conclusão da lição nos ensina. Aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa. Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o que nós aprendemos nessa lição é exatamente a necessidade que nós devemos ter e nutrir de não tratar o outro pelos padrões do mundo, mas o nosso padrão é Deus, mais especificamente o amor de Deus, Deus enquanto amor, e esse amor que deve inundar o nosso coração, deve ser o nosso termômetro, o nosso padrão de como nós devemos agir com o próximo, com aqueles que Deus colocar em nosso caminho, em nossa companhia. Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração e que você aprenda com Deus, que você permita que o amor de Deus ele alcance você e que através de você outros sejam alcançados por esse mesmo amor. Um abraço, que Deus os abençoe e que a paz de Cristo permaneça com cada um de vocês. Amém.